uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. E, padre, falando assim do Papa Francisco, o senhor falou de mudanças, né? Eu acho engraçado que a gente escuta muito de pessoas que não são da igreja. Porque precisa mudar. Aí fala de concílios, né? Que tem que fazer tudo. E o senhor falou assim do Papa Francisco. Ele não ofereceu grandes mudanças, assim. Não é que não ofereceu, não realizou. Mas a gente pode olhar o Papa Francisco como um grande semeador. Ele jogou muitas sementes. Eu acho que, primeiro, ele é o Papa que, como nós, né, não vivemos o concílio lá dentro, né, mas ele veio daquele ambiente, né, do pós-concílio Vaticano II. E por isso, para ele, era muito claro a aplicação do concílio. Não é? Ele não tinha dificuldade. Viver o concílio, porque ele entrou nesse caminho então, nesse ponto, ele é um grande semeador, não é? De aplicar o concílio Vaticano II, de fazer a igreja voltar. Lembra que o ano 2023, que preparou o jubileu, ele disse, então vamos ser um ano para revisitar os documentos principais do concílio. E com aqueles cadernos do concílio, né, os 34 volumes ali, justamente para que, assim, precisamos oferecer isso para o nosso povo, de que de fato o concílio esteja agora presente. Porque tivemos mudanças no sentido de que traduziu, chegou os textos, mas como nós vamos vencê-los? E essa era uma preocupação dele, né? Então ele é um Papa preocupado e pensando que o concílio tem o aspecto pastoral, então ele está preocupado com essa dimensão pastoral sem descuidar das outras, né? Porque ele não descuidou da parte canônica da igreja, o que tinha de ser modificado para que pastoralmente pudesse ajudar os casais a resolver situações difíceis de nulidade, a poder olhar com maior cuidado as ações da igreja, de poder ser uma presença mais justa diante de vítimas. Ele faz as mudanças necessárias ali, mas o foco, como dizemos, é a pessoa, né? É olhar o bem sempre voltado para a pessoa. E, sobretudo, aqueles que são prejudicados, né? O senhor falou a questão do direito canônico. Eu com certeza, João Paulo II, que foi no pontificado dele, né, que esse código entrou em vigor, e depois o Bento XVI. E eu acho que também, se nós voltarmos no Código 17, eu acho que não tem um Papa que tenha feito tantas alterações. E é claro, quando ele fazia essas alterações no código, essa questão que o senhor citou das unidades matrimoniais, a parte penal, processual e tantas outras coisas, era sempre, como o senhor falou, pensando na pessoa. Ele não estava pensando na estrutura, ele não estava pensando na instituição em si, mas pensando nas pessoas que fazem parte dessa instituição. E para mim é claro o princípio, a realidade é maior do que a ideia. Exatamente. O código está lá, uma ideia que está lá, mas a realidade é outra, então nós precisamos adequar a realidade. Porque como a realidade mudou tão rapidamente, nós precisamos adequar a realidade, mas sem perder, claro, a orientação da igreja, né? Muito prático, né? Ele olhava, veja assim, essa frase, a realidade é maior do que a ideia, para mim traz uma praticidade. Fala, temos aqui a ideia, então vamos fazer ela funcionar? Né? Então ele aproxima. E acho que quando ele propõe as coisas também, ele tinha essa, vamos pensar na igreja, não vamos pensar só em grupos, né? Ele falava, o todo é superior do que a parte. Então vamos pensar no todo. É um dos princípios que está lá também, que sempre me chamou a atenção na ação dele, no discurso dele, não é? E outra coisa interessante, porque eu acho assim, ele não era do confronto, no sentido de que às vezes muita gente fez isso com ele, né? Não só dentro da igreja, mas os líderes políticos e outros tais, mas ele não partia para o confronto. Eu me lembro de uma discussão, porque eu estava no curso, em relação a quando ele fez as modificações no processo de nulidade, mas, agora ele quer facilitar a nulidade. E a resposta dele, eu marquei bastante isso, é claro que num contexto bem amplo, mas reduzindo aqui, ele diria, não é facilitar, é dar celeridade, é tornar mais rápido, para não ficar prolongando tanto, porque tinha gente que morria e a sentença não saía. Então ele tá dizendo, ele não modificou o que era nulo ou não, ele não fez isso. E as pessoas às vezes
Assim como ele fez não só dessa forma, como ele trouxe também a questão, né, da liturgia, quer dizer, vamos dar autonomia para as conferências e para os bispos locais em algumas coisas que eles podem decidir que fique mais fácil, é mais rápido, chega mais rápido às pessoas, não é? Então, o que se podem fazer? Então, essa dimensão, ele sempre teve, né, desde o primeiro momento. Eu sou o bispo de Roma. Essa importância de olhar para, e agora no relatório, né, final do documento final do sínodo, veio isso, né? Quando, ao invés de se referir como igreja particular, como igreja local. Porque o todo é maior que a parte. Então, não vamos usar a particular, vamos usar a local. Porque é a local e a universal que está em todos. Então, e é bonito isso, como fica amarrado, né? As ideias ficam amarradas. O local faz parte da universal. Total. Que é o todo, né? O todo é o importante. Então, ele vai transferindo, né? Quando ele delega para os padres, olha, situações difíceis de casamento, mas precisa de um acompanhamento. Então, como que ele restaura indiretamente a direção espiritual, que em muitos momentos se perdeu. Como um bom jesuíta, isso faz parte de um processo de acompanhamento nos exercícios, na vida, e ele propõe isso em vários momentos, trazendo isso para, retomando isso, né? Que é da igreja, uma experiência antiga da igreja, e ele vai aconselhando esse processo. Então, para tomar uma decisão, vamos para o aconselhamento. Tanto que no Sínodo dos Jovens, entre os temas principais, estava lá esse acompanhamento com os jovens por um discernimento. E como vai acontecer esse discernimento? Num acompanhamento espiritual. Então, ele chama de novo esses elementos centrais, porque no meio de uma juventude que perde o sentido, de pessoas que têm tantas coisas que são oferecidas, tantos caminhos oferecidos, precisa de uma orientação. Onde buscar essa orientação? Ela se distrai com tanta coisa que oferece, como diz assim, as luzes da cidade, né? E realmente... Agora, uma outra coisa, Pat, se eu tiver... Só antes, lembrar você que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando, seja pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pode mandar sua pergunta. O nosso produtor, o Janderson, está ali, está com o microfone aberto. Nós estamos aqui atentos nos celulares. Então pode participar. Nós estamos com uma grande audiência aqui, pessoal acompanhando, mandando mensagem, mas eu tenho certeza que você também tem sua pergunta. Pode estar mandando a sua pergunta, que nós vamos estar direcionando aqui para o nosso querido Padre Pitic e também para o irmão Francisco. Eu queria que o senhor também pudesse dar uma abordada. Eu falo de um ponto de vista pessoal, meu. É claro que se exalta a questão do número de canonizações que ele fez no seu pontificado, né? Foram muitas, e não tem como não comparar com outros, né? Nenhum Papa canonizou tantos santos quanto ele, e beatificou também, que foram mais de 1000 canonizações, mais de 1000 beatificações, e se falar processos que tem andamento, então nem se fala. Mas no pensamento da santidade, ser um chamado para todos, e eu já li não sei quantas vezes, eles aqui na formação sabem que eu leio, a gente repete muito junto, essa exortação, Gaudete Exsultate, porque eu acho que ali ele foi tão feliz em tudo aquilo que está ali, de colocar a santidade assim como algo possível, algo palpável. Porque até então muita gente se fazia a ideia de que é impossível. E pouco escrito, né? É um texto que não é tão grande. Todo lugar que eu vou, eu falo para as pessoas, gente, leiam, porque é curtinho. Porque a hora que a gente pensa um tratado de espiritualidade, nós vamos pegar o livro. É um documento. E eu costumo dizer para você, ali é uma receita da santidade. É uma receita, não é receita de bolo, mas é assim, ele foi muito feliz em tudo que ele coloca ali, né? Para dizer que é possível. Porque se eu acho que algo é impossível, eu nem tento. Então, muita gente desistia da busca desse caminho da santidade por achar assim, é impossível, não vou conseguir, isso é muito difícil. E com algumas dicas assim, que ele cita lá, quando, por exemplo, ele fala a questão do humor, quando ele fala da cara carrancuda, não é cristão assim, de lutar contra esse pessimismo e pensar positivamente, procurar um outro caminho, né? Então ele vai dando algumas dicas, o valor da oração, quer dizer, não se deixar levar por esse mundanismo espiritual. Você não tem santidade sem oração. Não tem como fazer esse caminho. Também não
se reduzir, não é? Quando ele vai falar do neopelagianismo e neognosticismo, como aquelas heresias lá de trás da igreja, mas parece que está voltando, porque o homem se exalta e não quer contar com a graça de Deus. Então, a si próprio, fruto de um cientificismo, de tantas outras coisas, mas que coloca Deus de lado, né? Como se Deus ficasse fora. E não é assim, precisamos estar perto. Tanto que no outro texto ele vai lembrar dessa busca de Deus, não é? No último texto dele, quando ele vai nos mostrar, ele nos amou, né? Amou-nos, para falar do coração de Jesus ali aberto, escancarado para nós, amou-nos. É sempre nessa perspectiva, e ele recordava isso ao longo do pontificado, né? No jubileu da misericórdia, extraordinário da misericórdia, ele falou quantas vezes: quem experimenta a misericórdia vai viver e dar testemunho da misericórdia, porque Deus age conosco com misericórdia. Então, esse caminho da santidade que ele propõe, né, apresenta as bem-aventuranças como o bilhete, né, para poder... O GPS da santidade, então, o GPS. Nessa perspectiva de também trazer essa proximidade, não é? Então, sem dúvida, e ele já tinha dito no Evangelho Gáudio, né? Olha, eu não vou falar aqui no último capítulo, no 6º capítulo, ele fala, não vou fazer um tratado de espiritualidade, mas eu quero lembrar o quanto nós já temos de bons exemplos de espiritualidade. Mas nós precisamos de uma vida segundo o Espírito, que deixe-se conduzir pelo Espírito, que se deixe ser seduzido pelo Espírito para poder assumir essa vida. E ali ele vai se deixar-se conduzir pelo Espírito, quanto é importante. Então, ele abriu essa dimensão da santidade, a meu ver, lá no Evangelho Gáudio, quando ele coloca isso. Diria até quando ele propõe, no primeiro documento, na Lumen Fidei, quando ele fala que é um texto que o Bento começou e ele terminou, mas a última parte daquele documento, quando ele usa a expressão da transmissão da fé e coloca esse elemento, lá ele já diz bem claro, concretamente, ninguém se autobatizou. Você recebeu a fé. E essa é a nossa tarefa. E foram muito felizes que escolheram a imagem na CNBB da exortação, é ele com a vela do Sábado Santo. Quer dizer, precisamos acender, transmitir, e essa é a dimensão da transmissão da fé. É a experiência vivida. Quando ele coloca no Evangelho Gáudio para os catequistas, como que vocês vão anunciar aquilo que vocês... Essa expressão eu decorei. É aquilo que você experimentou, que mudou a tua vida, que te transformou, é isso que você vai dizer para os outros. Realmente, viu? É interessante, padre, porque eu não sei, mas foi o último Dilex? Foi o último? Esse foi o último. Parece que ele sabia que era o último, né? Porque realmente, porque eu falo assim, quando você falou de um tratado, porque muita gente, você leigo que nos acompanha, então preste bem atenção. Às vezes a pessoa pensa que os documentos da igreja, as exortações, é só para os padres, para os bispos, é para as autoridades da igreja e não é para o povo. E parece que quando o Papa Francisco escreve, acho que ele parece que pensou nisso. Falou, eu não vou fazer um negócio de 300 páginas, fazer um negócio simples, uma linguagem acessível, para que todos realmente possam ler. Por isso que eu sempre insisto, por onde que eu vou e falo, leiam. Eu cito esses dois porque foram dois que me marcaram bastante. Evangelii Gaudi e a Gaudete Exsultate. Porque são pequenos, são fáceis de serem lidos, rápidos, simples. Qualquer um que lê vai entender muita coisa. Então, eu acho que ele pensou isso. E falar do amor do coração também, então por isso que eu acho assim que parece que ele sabia que seria o último documento que ele estaria escrevendo.